No ano passado, um seminário intermunicipal de plantas bioativas e piques em cidreira. Mais aqui na frente, por Né? favor. Mas aqui na frente. Isso. Obrigada. Então, homeopatia aplicada no água de sistema solo, planta, animal e humano. Pode, o colega vai passar. Tá? Espera aí que eu passo. Tá. Pessoal, antes de falar de homeopatia, eu quero falar um pouco sobre energia vital, né? Que todo mundo sabe, né, o que é a energia vital. Pode passar. É a energia que nos faz mover, que nos motiva. Né? É a energia, aquela força interna que nos faz ir para o externo. Né? Sem essa força vital interna, nós temos dificuldade de sentir, de agir, de cumprir nossos propósitos, né? E também o nosso corpo não consegue se conservar. Então, essa força vital interna que é um dos princípios da vitalidade da homeopatia. Pode passar? Então, é a ligação entre o espírito e a matéria do ser vivo. É a única força, a única energia capaz de sofrer alteração. Então, pelo vitalismo homeopático, nós dizemos que uma doença no corpo físico, emocional e mental acontece quando ocorre uma alteração na energia vital da pessoa, na energia vital interna. Então, é preciso restabelecer essa energia vital interna para se estabelecer a cura propriamente. Então, sem essa força vital, o organismo material, nosso corpo físico, né, a nossa matéria, é incapaz de sentir, agir ou conservar-se. Então, a força vital está relacionada à morte. Quando nós estamos desprovidos de força vital interna, o organismo está morto, sujeito unicamente ao poder do mundo físico externo. Nós não temos mais aquela energia interna. Né? Então, com o nosso corpo físico, qualquer material vai se degradar nos seus constituintes. E eu falo isso da energia vital, porque a energia vital é um dos princípios utilizados na homeopatia. Sabendo que o organismo doente está com a sua energia vital interna alterada, então precisa restabelecer aquela energia vital. E a homeopatia é feita da energia vital de plantas, animais e minerais também, 80% plantas. Né? Então é como se fosse extrair a energia vital e transferir, né, para quem precisa, para restabelecer o equilíbrio. Então, o conceito de ecossistema, na abordagem eu trago para vocês o que é um ecossistema natural. É um sistema funcional, porque funciona, é um sistema ordenado, porque está estabelecido por uma ordem natural das coisas, né? E que envolve todos os seres vivos que estão ali trocando energia e matéria. É claro que o nosso ecossistema hoje está desequilibrado, a gente percebe pelas condições climáticas que a gente está sendo afetado hoje. E conceito de área ecossistema, que é o local onde a gente vive. Pode ser a nossa casa, o nosso sítio, a nossa horta, a nossa propriedade. Aquele ambiente onde está a nossa energia, que é a nossa energia que está mantendo aquele ambiente. Isso é muito importante hoje, eu sempre falo, o conceito de trabalhar o agroecossistema, porque às vezes eu posso me equilibrar, mas eu vou conseguir me manter naquele ambiente desequilibrado. Os animais que manifestam a energia do seu corpo, as plantas. Então, olhar o agroecossistema como um todo. De que maneira eu posso restabelecer a energia vital de todo o agroecossistema onde eu estou vivendo naquele momento. Então, os animais, os vegetais, pode pensar. O ser humano, na sua totalidade, a homeopatia, quem trabalha com homeopatia trabalha com o emocional da pessoa, espiritual, o físico, né, e o social. Então, a repertorização homeopática é feita considerando todos esses aspectos da pessoa para descobrir o melhor medicamento homeopático que vai equilibrar a energia vital em sua totalidade, não só o físico, mas o emocional, mental e espiritual. E o que é saúde? É o estado completo de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência da doença. Então, a saúde é a saúde na sua totalidade. Pode pensar. É a liberdade do corpo físico em relação à dor, a liberdade em relação à paixão no nível emocional e a liberdade em relação ao egoísmo na esfera mental. Ou seja, a saúde é o livre fluxo da energia vital interna em todos os seus âmbitos. Pode passar? Passar mais rápido. E sem essa força vital, então o organismo degrada-se em seus elementos constituintes materiais, que é a morte. Conceito de morte, muito importante. O que seria a morte natural?
Morte natural é aquela morte sem ausência de dor, sem ausência de problemas emocionais, sem ausência de problemas mentais, e tem muito a ver a liberdade do espírito. Imagina se nós pudéssemos ter a liberdade de decidir o momento que a gente queira ir para um outro plano. Isso que seria, a morte é o resultado dessa liberdade do ser humano. Então, ter essa liberdade. Pode passar? E no vitalismo homeopático não podemos pensar no corpo separado da vida e nem da vida separada do corpo. Vida seria a energia vital, então tudo está interligado. Pode passar? Olhar para o ser de maneira integral em todos os seus aspectos, já falei, não segmentar o órgão, o setor, o seu coração, o bexiga, o seu sono, porque o ser ele é complexo e a energia flui, né, por todo o corpo, então tem que buscar a sua vitalidade. E aqui eu falei, a vida é liberdade, e a morte é consequência do organismo querer essa liberdade, né? Consequência. Eu decido o momento que quero ir para outro plano e vou com a minha paz interna, com o meu amor próprio, que foi falado, né? Com o meu propósito cumprido, meu propósito individual e meu propósito perante o coletivo também. Aqui então o medidor do campo alto das pessoas, né? Então aqui eu trouxe um artigo, buscar um artigo para vocês verem, né? Que a doença, a energia vital desequilibrada interna do ser afeta todo o campo energético da pessoa. Pode passar? E aqui uma foto então, de um curso que está acontecendo do professor Donato, que é a Universidade de Santa Catarina, ali, que é os funcionários da Emater. Eu separei um curso, né, que mede o campo áureo da pessoa. A primeira foto antes de tomar uma empatia e a segunda foto é minutos após ela tomar uma empatia. Então, tu vê como ela recupera todo o campo da energia vital. E o Hahnemann, não falei do Hahnemann, Samuel Hahnemann, que foi o médico alemão que trouxe o conceito da homeopatia em 1790, então há mais de 300 anos que existe essa medicina homeopática, que foi muito difundida, existiam universidades de homeopatia, existia aqui no Brasil, né, no Rio Imperial. E o Samuel Hahnemann, então, ele desiludido pela medicina da época, decidiu largar o seu diploma, e como ele era um alemão que entendia vários idiomas, ele começou a buscar outra maneira de se fazer medicina, né? Até ele entrar em contato com os princípios que Hipócrates, considerado o pai da medicina, dizia. Que a cura do seu organismo pode ser resultado pelos contrários, ou seja, contrário cura contrário. Se eu estou com um problema de acidez, vou tomar um antiácido, né, que é a base hoje da medicina. Também ele dizia que semelhante cura semelhante, e ele não conseguiu entender o que é semelhante cura semelhante, e isso é a lei da homeopatia. E também ele dizia que o ser humano pode conseguir se curar por ordem natural, através do seu sistema de defesa natural, né, sua energia interior. Então a lei do semelhante ele começou a questionar. Daí ele fez um experimento com ele mesmo, tomando a quina officinalis, que é uma planta, que foi muito usada para erradicar a epidemia da malária. Na época que anos atrás ela se tornou uma epidemia. E ele, um indivíduo sadio que não estava com malária, resolveu tomar essa substância que na experiência da época tinha curado essa epidemia. E ele descobriu que ele, sadio, começou a manifestar os mesmos sintomas da malária. Né? Então anotou tudo ali. Aí que ele ligou, então, deu um estalo, né? O que significa semelhante e cura semelhante? Uma substância que num indivíduo sadio resulta em sintomas artificiais, porque é artificial porque no momento que ele parou de tomar aquela substância, os sintomas sumiram, não é natural. É usado para curar os mesmos sintomas naturais do indivíduo doente. Então, por isso que a homeopatia hoje da quina officinalis, ela é usada para curar todos os sintomas de uma pessoa que tem malária. Então, aí que ele descobriu a lei do semelhante, cura semelhante, que norteia toda a base da medicina homeopática. E ele também, numa experiência própria, tratou o seu cavalo de um problema respiratório e o cura. Então, o que ele diz? Se as leis da natureza que eu proclamo são verdadeiras, então as homeopatias podem ser aplicadas em todos os seres vivos. Então, por isso que hoje está sendo muito usado os animais,
e muita experiência de uso em plantas também, com resultados assim, ó, muito admiráveis para passar. Então, tratar os animais, né? Uma grande dúvida que se gera na sociedade, essas homeopatias têm efeitos placebos ou não. Né? Os animais estão aí para comprovar, porque os animais não sabem que eles estão recebendo uma substância ou que tipo de substância e eles literalmente se curam. Então, hoje na agropecuária a gente trabalha muito com controle de carrapato, controle de mamite, em gado de corte, em gado de leite, controlar doenças em plantas. Então, os resultados, isso é muito maravilhoso. Pode passar? Então, o mecanismo de cura que eu já falei, a cura se dá pelo restabelecimento da força vital interna, por uma força semelhante em natureza ao estado doente, porém mais forte. Ou seja, eu tomo uma substância que vai originar sintomas no meu corpo físico artificiais, numa intensidade mais forte do que aqueles sintomas que eu estou tendo doente. E automaticamente esse sintoma mais fraco, que são naturais, vai se autocurar. Então esse é um dos princípios da homeopatia, que é o semelhante doente pelo semelhante medicamento seguro. Tá? Então, tipo de doença, né, que já falei, que a homeopatia origina sintomas artificiais para curar aqueles sintomas naturais que estão no corpo. Então, qualquer substância capaz de produzir uma totalidade de sintomas no ser humano saudável pode curar essa totalidade de sintomas no ser humano doente. E o poder de cura do medicamento homeopático dependerá do fato dos sintomas por ele provocados serem semelhantes aos da doença, mas numa intensidade maior. Então, esse é o princípio que eu notei. Então, os princípios da homeopatia: semelhante, cura semelhante, tá? Experimentação no homem sadio todo, existe mais de 800 matérias médicas homeopáticas. As matérias médicas foram testadas em indivíduos sadios, homens e mulheres, é todo o protocolo, né? Onde as pessoas tomam aquela substância e descrevem tudo o que acontece de alteração no nível emocional, mental, espiritual, energético e físico também, porque elas vão sentir dores, né? Vão sentir todos os sintomas que aquela substância dá. E esses sintomas, então, é usado para as pessoas que estão doentes, né? Então, com aquelas questões emocionais, mentais e físicas, né? Que são descritas. E o medicamento único é descobrir o melhor medicamento, o desafio do homeopata, o melhor medicamento para equilibrar, então, os sintomas físicos, emocionais, mentais e espirituais, considerando, então, toda a totalidade daquela pessoa. Então, uma analogia hoje, a Tuio Vicinalis, que é a homeopatia feita do pinheiro cipreste, que todo mundo conhece. Hoje, dos fatores físicos, ela é muito usada para verrugas, tumores esponjosos, que faz a cura pelo semelhante. E a gente se faz uma analogia tanto para os animais como para as plantas. Verrugas em vacas, em cachorros, a gente pode usar cuia, né? Plantas que têm aqueles aspectos de verrugosa, raízes, caules, no milho, então tudo a gente usa a mesma matéria médica homeopática, fazendo uma analogia para todos os seres vivos. O nado muriático é um exemplo, que é uma homeopatia feita do sal de cozinha, né? Vocês sabem que o sal absorve, na natureza o sal absorve, ele tem condensa, também cristaliza e preserva. Antigamente usavam muito sal de cozinha para conservar os alimentos, porque ele conserva. Então, essas características são usadas dele na natureza, são usadas para patologia que você pode passar. Então, o sal na natureza conserva. O indivíduo que é nato muriático, que é o sal de cozinha, ele é uma pessoa que ele sente-se, isso é uma forma de conservar, voltar a sentir e sentir. É uma pessoa totalmente frustrada, aflitiva e ressentida com a vida, né? Porque ela conserva, né? Aquilo ali pode passar. Então, o ressentido é um estado afetivo. Ninguém pode animá-lo a não ser uma pessoa que ele tem grande confiança. Impermeável à psicoterapia, porque não gosta de falar de si mesmo, ele conserva tudo dentro dele. Nada impede de expressar seus sentimentos, né? É frio em aparência, né? Mas é só uma aparência, pode passar. A criança, ela tende a falar mais tardamente, aprender a comunicar-se com o externo mais tardamente, demora para andar.
né, rechaça as carícias, não aceita carícia, né, porque ela é muito ela com ela mesma, pode passar. Não conta que ocorre na escola, são todos sintomas, né, patológicos que a gente chama que vai manifestar. Né? Tem poucos amigos, sentem mágoas facilmente, guardam rancores, né? Uma pessoa muito rancorosa com a vida, né, pode passar. Pouco comunicativo e ruminante. Ele rumina sua mágoa e ali vive, podendo ser, até se tornar uma obsessão. Isso a gente tem muito, eu era muito assim, né? Guardar as mágoas e reviver constantemente no decorrer da caminhada aquelas mágoas. Então é um indivíduo narco-muriático que conserva, pode passar. Quando alguém pergunta o que você tem, o que se passa, aquela pessoa que diz, não, eu não aceito nada, porque quando você devia me dar afeto, você não me deu, agora eu não quero. Porque ela guarda aquilo, ela tem. Tá? Apaixona-se sempre pela pessoa errada e sofre, obcecado por uma paixão e muda de relação permanentemente. São todas manifestações que o indivíduo que seca, né, que não metaboliza a água, né, também que significa o sal, né, que vai passar. E nos animais, fazendo uma analogia com os animais, são as fêmeas que perderam crias e estão amuadas, os animais que são irritáveis e pouco acessíveis, né, as vacas que dão coice, os cachorros que são irritados com tudo, né, que é como os vizinhos, né. Animais que memorizam agressões e tratos com pancadas, né? Aqueles animais que sofreram com o seu dono, eles guardam aquela memória dentro de si. Né? Então também é um indivíduo nato-muriático que essa homeopatia poderia não, vai equilibrar. Animais desconfiados, magos, né? Pode passar. E nos vegetais também, vegetais que são cultivados em solos salinos, né? Plantas que exigem grande quantidade de água no sistema, também pode ser equilibrado com sal, pode passar. Quando ocorre uma estiagem, por exemplo, altas temperaturas nas plantas que vai murchar, as plantas murcham, porque o nato-muriático ele desidrata e murcha. Então a gente pode equilibrar essas plantas com tudo isso. Transplante de mudas. Quando a gente muda uma planta de um lugar para o outro, também vai estar resultando num estresse nas plantas. Então posso equilibrar. Tá? São todos exemplos vou trazer mais um exemplo para vocês, só para como a gente pode fazer a analogia do ser humano para todas as esferas. A arnica montana é um grande medicamento dos traumatismos, fraturas, choques e hemorragias. Né? O sintoma mais importante é a sensação dolorosa, né? Pode passar. Ela foi usada desde o século XVII, né? Na panaceia das quedas, porque ela trabalha os traumatismos, principal homeopatia para traumatismo. Né? Na Segunda Guerra Mundial foi muito utilizada, né, pelos soldados, né? Pode passar. O biótipo da arnica montana. A arnica montana é uma planta que cresce nas regiões montanhosas da Europa. Então são condições muito inóspitas, difíceis de uma planta crescer. O que isso significa? Que uma pessoa que é arnica montana é aquela pessoa que é dura com os outros, autoritária, né, egoica, né? Então tudo é uma personalidade de uma arnica montana. Tá? Pode passar. E a arnica montana, como é a grande homeopatia dos traumas físicos, emocionais e mentais, também a gente trabalha com traumas nos animais e nas plantas. Nas plantas, quando vou fazer um transplante, vou estar gerando um trauma. Quando vou podar as plantas também, eu vou estar traumatizando a planta. Então a arnica montana para equilibrar. Desbrota estresse hídrico, falta de água ou excesso de água, danos por insetos ou geada, né? Geadas, altas temperaturas, toda a arnica montana pode ser utilizada. E nos animais a mesma coisa. Traumas, estresse, contribui para a descida do leite, então vários relatos que a gente pode utilizar para os animais também. Então a arnica montana é um medicamento dos traumas físicos, químicos, psíquicos e mentais. Né? Os sintomas de destaque é a sensação dolorosa no corpo físico. Né? Aqui tem várias matérias médicas, eu acho que vou parar por aí, né? Porque já tá bom, então. Já está. Depois eu posso passar a apresentação para vocês. Mas ele é a matéria médica da pulsatila, que é do carente afetivo. Os animais são muito carentes afetivamente pelos donos da pulsatila. E as próprias pessoas
que se sente abandonada pelos outros, cria aquela historinha de que ela está sendo abandonada pelos amigos, né? Aquela carência afetiva, carência por afeto. Então, a pessoa que é pulsatila, e a pulsatila hoje está sendo muito usada para estimular a floração de plantas. Então, tem toda analogias que a gente pode fazer. Então, a homeopatia hoje eu vejo que é uma ferramenta que está nas PICs, né? O homeopata que trabalha nas PICs deve ser um médico das áreas da saúde humana, com especialização em homeopatia, para trabalhar. Eu, como homeopata popular, que a minha formação é engenheiro agrônomo, eu posso trabalhar em consultórios, né, particulares como homeopata popular. Mas a homeopatia pode ser uma das práticas complementares que a gente pode usar para todo o agroecossistema, os seres humanos, os animais, as plantas, o solo, a água, né, tudo tem resultados aí bons e eficientes para tudo. Tá? Muito obrigada. Luiz foi nosso último. Falar do caderninho, mas acho que não necessita. Se alguém Então, quiser por favor, fazer Luiz, alguma entrega. pergunta. Se alguém tem alguma pergunta para os nossos palestrantes, a gente está com o Luiz, está com a Denise e com o Elcio. Se alguém tem alguma dúvida, por favor. Eu posso fazer um comentário? Uma pergunta? Pode, claro, deve. Tua voz nem precisa de microfone. Meu nome é Fernando Campanha, sou cria da Praia do Bar, nasci aqui. E teve vou citar dois fatos. O primeiro fato aconteceu agora em julho, vocês todos aqui acompanharam a Conferência Nacional de Saúde. Né? Para aqueles que acompanharam do ponto de vista ideológico, perceberam a agressividade que a conferência ganhou de segmentos da sociedade brasileira, daqueles que nós conhecemos por negacionistas, né? E disseram os quatro ventos que o Brasil está substituindo os médicos por mestres do umbandismo, né? Tamanha agressividade e preconceito que o país ainda passa e vem passando há muitos anos. Eu trabalhei numa cidade, segundo fato, fica lá na fronteira. Somos colegas da Emater, fui funcionário da Emater também. E nessa cidade, a primeira cidade que implantou o PACS, Programa de Agente Comunitário, né, na metade sul. O nome da cidade é Hulha Negra. E aí, nós implementamos o PACS, eu fui prefeito da cidade, né? Implementamos o PACS e fui receber um processo judicial da Associação dos Médicos de Bagé, né? Porque nós ensinamos os agentes comunitários de saúde a fazer yoga, para trabalhar com yoga com as comunidades assentadas e agricultores familiares do município de Hulha Negra. Eu passei 4 anos enfrentando essa ação dos profissionais da medicina, que a gente chama corriqueiramente no Brasil de doutores, sem doutorado. Nós cultivamos o colonialismo, né? Nós cultivamos essa sociedade preconceituosa e desrespeitosa com quem realmente faz doutorado. E nesse contexto é que vem a minha colocação, vamos dizer assim, minha tentativa de fazer uma pergunta. Né? Nós dependemos, para a evolução das práticas, de um posicionamento ideológico e de uma luta política. Independente se a pessoa gosta de política ou não gosta, mas a política é uma ciência. Nós não podemos colocar a política apenas na visão de partidos ou de grupos organizados dentro de um segmento ou de uma jaula. Né? Nós temos que entender a política como uma ferramenta de luta, de defesa de uma sociedade alternativa, de uma sociedade mais honesta com a vida, e não uma sociedade que engole remédio, todos. Nós jamais vamos vencer isso que o colega destacou, de vencer a luta de se alimentar bem, se nós não acabarmos com a sociedade que vende transgênico e coloca veneno na nossa mesa todos os dias. E nós votamos, inclusive, nessa sociedade que bota o veneno na nossa mesa todos os dias. Né? Seja os transgênicos, seja os venenos da Revolução Verde, que nós estudamos na década de 50, 60, que o Brasil foi alvo, né? E ainda continua sendo uma Revolução Verde às custas do agronegócio destruidor da nossa sociedade e de nós mesmos. Né? Diante desses fatos, né? Diante desse compromisso da mudança por uma sociedade mais justa, em que os PICs poderão evoluir no país, se nós tivermos posição política também de uma defesa, nós não podemos ser, aqui vai uma posição minha, nós podemos ser ingênuos, nós não falamos de política, nós falamos de PICs. Né? Mas desde quando nós vamos evoluir pensando dessa forma? Eu fico muito feliz
feliz porque tem dois vereadores que casualmente eu admiro, né, que estão aqui, mas devia ter todos os vereadores aqui. Né? O prefeito e o vice-prefeito e todo mundo, né, tem que estar aqui nesse encontro. Eu vim com muito gosto e faço uma pequena denúncia. Eu tenho um parente que é farmacêutico, ele diz, vai para os teus amigos lunáticos? Vou. Continua na tua jaula, eu vou com meus amigos lunáticos. Nós vamos conhecer a lua e tu fica enterrado aqui. Né? As chamadas posições de brincadeiras são verdadeiras na sociedade que a gente vive hoje. Então, minha pergunta é para não ficar me alongando. Isso, mas você gosta de pergunta? a pergunta é, nós somos uma sociedade sem correr. Nós também somos vítimas dessa correria. Né? Mas eu acho que eu estou aqui divagando de forma racional, assim penso. Né? Como é que nós vamos, como é que a associação, o presidente, acho que tem a presidente e a vice-presidente da associação, né? Nossa presidenta está aqui. Como é que a associação pretende, não são palestrantes, mas sempre que eu faço a pergunta, de certa forma uma pergunta, é uma declaração para estimular a dissertação. Como é que a associação vai enfrentar, ou como é que pretende enfrentar? Pretende enfrentar de forma ingênua, sem pensar em política, ou pretende enfrentar a evolução dos PICs em todos os municípios, de forma posicionada politicamente, não partidária. Não misture minha pergunta com questão de partido, por mais que a gente saiba quem é quem nessa história do Brasil. Né? Mas a gente tem que pensar que posição nós vamos tomar em relação à evolução dos PICs dos municípios, até porque nós dependemos da gestão municipal, da política municipal para a coisa acontecer. Não existe outro local que aconteça senão o município. É a cidade onde tudo acontece. Como é que nós vamos enfrentar isso? E essa pergunta também se estende aos palestrantes. Como é que nós vamos trabalhar com plantas bioativas se nós estamos num contexto onde a política do Congresso tem mais da metade do Congresso brasileiro representa o agronegócio, representa todos os venenos que entram no país. O país passou por uma autorização de venenos nos últimos 5 anos que nunca houve na história desse país. E o mundo todo nos enxerga com uma vergonha muito grande. Será que nós podemos vencer com a nossa articulação, com o nosso posicionamento político, inclusive, vencer com a nossa capacidade de convencimento local? Essa eu acho que talvez é a minha declaração antes de abrir a dissertação. Muito obrigado. Parabéns para você. Obrigada. Tem vários que querem dar uma resposta. Em primeiro lugar, se nós não vamos começar, desde o nosso primeiro passo, já foi um caminho político, porque no momento que a gente sentou, concretizou, colocou no papel, foi atrás da melhor forma, pesquisamos cooperativa, associação, todas as formas, decidimos pela associação, a gente já elaborou um projeto e já marcou reunião com o prefeito, fomos em busca de todos os vereadores, do então presidente da Câmara na época. Então, partidário não, como tu falou, porque não é a nossa linha, porém não tem como nós não estarmos, já que o modo de implantar PIX é via administrativo e legislativo do município. E para isso nós estamos procurando um por um desde o primeiro dia que a gente tomou essa iniciativa. Porém, como tu disse, dos 11 tem 2 aqui. Né? A prefeitura não mandou nenhum representante. Mandou, Vanessa, representante. Não, eu ia dizer o cara da saúde mandou sim o representante. Mas não vamos desistir, porque o caminho é esse. Nós não temos como fazer terapias. Eu acho muito bonito o trabalho que o Elcio falou, porém as terapeutas precisam pagar contas, né, como a gente disse. Então, as PICs não é um salário que não é para ninguém enriquecer. Quem entrou na associação para trabalhar pelas PICs não é para ganhar dinheiro, porque o valor é simbólico. A gente se coloca a serviço, porque num turno que a gente trabalha lá, pelo SUS, a gente poderia estar no consultório, né, ganhando muito mais. Então a gente está lá se colocando a serviço mesmo. E a gente espera que essa seja mais uma semente que a gente tenha plantado, né, para que isso continue proliferando. Se não formos nós, as iniciantes, a implantar e a ver colocado em prática, que sejam as próximas que entrarem a partir de nós. Gratidão. Que entende da parte legislativa. Muito obrigada pela sua pergunta, importantíssima reflexão. A gente precisa partir do princípio que tudo é político. O ser é político, o ser é biopsico, sócio, transcendente e político. Se eu tenho um banheiro em casa, como diz uma amiga minha, a grande mãe Lu, que não pôde estar aqui hoje porque ela está trabalhando, se eu tenho um banheiro em casa e eu tenho 3 pessoas para tomar banho, porque as 3 entraram às 8 horas da manhã no serviço,
e começa a se decidir quem vai tomar banho primeiro, eu estou fazendo política. Eu estou fazendo política. Ser PIX, na minha opinião, por si só já é um posicionamento político. Quando eu me proponho a trabalhar com práticas integrativas e complementares e me declaro como uma terapeuta integrativa e complementar, por si só eu já assumo um posicionamento político diante da medicina convencional, diante da psicologia convencional. Por exemplo, hoje nós psicólogos vivemos uma grande briga. Eu, como psicóloga, não posso me autodeclarar consteladora familiar. Temos aí um grande caminho. A colega psicóloga sabe disso. Então, por si só, ser PIX já é um posicionamento político. E eu, como terapeuta integrativa, eu preciso estar muito atenta a todos os discursos, em todos os níveis, federal, estadual e municipal. No governo anterior, as PICs foram desconstruídas. A coordenadoria de PICs no governo federal foi totalmente desconstruída e assumidas por profissionais que pouco ou quase nada conheciam, com um viés ideológico muito grande. Pois bem, a gente tinha um governo que queria vender o SUS, mas isso não é pauta para este momento, mas a gente precisa sim estar atento. A gente precisa estar atenta ao discurso do plano de governo municipal. Teremos vários candidatos para o próximo ano. Como cada candidato vai falar de saúde, saúde convencional, saúde integral e vai falar de PIX. Estar atento a esses discursos é sim um movimento político. Nós temos 2 vereadores, só 2 de 11. Mas ter 2 vereadores, e a Kika bem sabe disso, por si só já é uma vitória política. Porque muitas vezes nós, terapeutas PICs, falamos aos médicos. Enfrentar o poder médico, né, absoluto, duro, intransigente que existe nesse país, fazer esse discurso e contar com uma médica, por si só já é um movimento político. Ter uma psicóloga falando, por si só já é um movimento político, entre todas as outras colegas profissionais. Obviamente, que junto com tudo isso, além de analisar discursos, além de analisar plano de governo, eu sou daquela pessoa bem chata que pega todos os planos de governo, independente do partido, e vejo como está se falando de saúde, vejo como está se falando de educação. Reforço o que a Kika colocou. Obviamente que temos um movimento junto ao poder público e ao poder político local. E eu gostaria também de reforçar mais uma coisa. Pode ser ingenuidade minha, pode ser uma certa utopia minha. A gente pode ser agentes de estagnação, podemos ser agentes de revolução, mas eu faço uma opção para ser um agente de evolução. E muitas vezes, para ser um agente de evolução, a gente precisa entrar nos espaços da contradição. Vide aqui o nosso colega dizendo: não existe efeito placebo na homeopatia porque os animais não têm consciência. Isso é um espaço da contradição, do conhecimento absoluto, e quando você fala isso, do lugar de fala que você tem, todo mundo para para te ouvir. E isso, Cantani, na minha opinião, viu? Isso, está tudo certo. Eu acho que a vida é uma evolução, né? E falando de posições, eu já tive muito desse lado da luta e da guerra, e hoje eu não estou mais na luta e na guerra. Minha luta hoje, o meu movimento, que eu não gosto nem dessa palavra, nem de luta, nem de guerra, nem de difícil. Tá, vem cá. O movimento. Só antes de responder, eu quero fazer mais uma retificação. Tem mais 2 representantes aqui do governo, da
Secretaria de Saúde, a Fabiane e a Luísa também representam a Secretaria da Saúde. Por favor? Tá ótimo. Tá bom aí? Então eu acho que é um movimento, né? É um movimento. A gente vai fazendo e as coisas vão acontecendo. A gente vai fazendo e vai acontecendo. Não dá para desistir, por favor. Não, é na questão na área da produção, que o colega falou, né? É bem essa palavra, é um movimento, é estar na área. Porque hoje o que acontece? Precisamos ter conhecimento e estar no nosso propósito interno, né? Para manter e sustentar o que a gente vai desenvolver no externo, isso é para tudo, né? Então a gente precisa, aquilo que a doutora falou, né? Olhar para o nosso interno e às vezes trazer as nossas energias para a gente estar 100% no externo e trazer para dentro de nós. Precisa disso e constantemente fazer. Então precisa conhecimento liberta e na área da produção trabalhar direto com os agentes da mudança que são os agricultores, que são aqueles que estão lá produzindo os alimentos. Porque eles também estão no movimento, ou a maioria dos produtores estão doentes, eles sentem que o ambiente está desequilibrado e precisa algo que ajude a equilibrar novamente. O aumento do consumo e da demanda por produtos mais saudáveis, que com a pandemia cresceu bastante, então é um estímulo para eles também produzirem alimentos de uma maneira saudável. E a questão de custos de produções, que hoje o químico já não está mais sustentando a questão econômica de produção. E existem ferramentas que são os produtos biológicos, hoje que está em alta, uso na produção. A homeopatia, que a gente chama de tecnologia, uma tecnologia sustentável, não deixa residual, né, porque ela é energia vital, não deixa residual na carne, não deixa, reequilibra, pelo contrário, reequilibra aquele sentido. Né? E o mais importante, extremamente barato. Então, ninguém vai se apropriar desse conhecimento com o intuito de ser um ganho, né, econômico. Então, é uma maneira de movimento que está e não para, porque hoje tem as universidades estão voltando a ter mestrado, especialização em homeopatia, não só no ser humano, mas nos animais e nos vegetais. A UDESC, a IPAG, a Emater, vários órgãos do governo que trabalham com a agricultura são importantes. Porque os resultados estão ali e ninguém vai contra os resultados. É isso aí. A gente gostaria, esse assunto a gente poderia falar o dia inteiro, né? Mas como a gente marcou para recomeçar o turno da tarde às 14, a gente deixa em aberto o assunto, porque vocês vão ver no turno da tarde, são só especificamente as terapias. Nós vamos trabalhar, os terapeutas vão mostrar como elas funcionam, ou melhor, demonstrar. Então venham fazer um autocuidado, tá? E aí vocês vão perceber que tudo que foi falado de manhã está interligado, porque nós somos parte de um sistema. E mesmo que tenhamos diversos sistemas pequenos, grandes, médios, interligados, o planeta todo é um grande sistema. Então, de tarde, às 14 horas, iniciamos a segunda etapa. Aí não serão mais palestras, serão terapias especificamente, tá bom? Agradecer ao amigo que botou homeopatia, nós e na nosso chá, na nossa água, no café, né? Muito obrigada. Todos nós estamos. Então, assim, gente, gratidão por todos estarem aqui. Às 2 horas, então, a gente retorna com as práticas. Convido que vocês retornem à tarde também, para poder receber um pouquinho dessa